Nos últimos dias, os sorrisenses têm acompanhado, através da imprensa, vários atos infracionais cometidos por menores no município. O último episódio emblemático foi registrado na madrugada de terça-feira, quando um bando de menores aterrorizou a cidade vizinha de Lucas do Rio Verde e, posteriormente, arrombou um supermercado em Sorriso. 3 menores dos 4 envolvidos foram apreendidos pela Polícia Militar. A Polícia Civil ouviu os menores, que foram liberados em seguida, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 122 da Lei 8.069. Segundo o ECA, crianças ou adolescentes só podem ser reclusos em 3 situações: em casos de atos infracionais de violência contra a pessoa, reiteração de prática de atos infracionais graves e descumprimento de medidas socioeducativas. Segundo o promotor Márcio Florestan, todos os atos infracionais ligados a menores correm em segredo de justiça. Porém, de qualquer forma, ele explicou quais os procedimentos legais que podem ser aplicados em casos como dos adolescentes que invadiram o mercado. O judiciário é quem define as sanções, as medidas socioeducativas que serão aplicadas. A decisão sobre quais medidas punitivas, o ECA chama de medidas socioeducativas, são aplicadas, é do juiz. E quais são essas medidas? O Estatuto prevê as medidas de advertência, a medida de prestação de serviços à comunidade, a medida de obrigação de reparar o dano, a medida de liberdade assistida, a semi-liberdade, e a medida mais grave que pode ser aplicada é a medida de internação, que, de acordo com o Estatuto, só pode ser cumprida. O Estatuto usa a expressão estabelecimento educacional. Em Mato Grosso, esses estabelecimentos recebem o nome de centros socioeducativos. Em Sorriso, nós nos deparamos com a mesma dificuldade existente na maior parte dos municípios brasileiros. Nós não temos conseguido, na maior parte dos casos referentes a ato infracional, nós não temos conseguido vaga em centro socioeducativo nos casos em que o judiciário aplica a medida socioeducativa de internação. Excepcionalmente, em alguns casos, essas vagas têm sido obtidas. Em relação a isso, o que o Ministério Público fez para resolver o problema? Nós instauramos um inquérito civil, propusemos na época ao ex-governador a celebração de um termo de ajustamento de conduta e, em seguida, como não conseguimos resolver a questão pela via da esfera extrajudicial, nós ingressamos com uma ação civil pública que tramita hoje na 2ª Vara Civil de Sorriso, e essa ação tem como pedido que o Estado seja condenado a sanar esse problema e a passar a disponibilizar vagas em número suficiente para que as medidas de internação que comportam privação de liberdade possam ser cumpridas. Para o promotor, os centros socioeducativos deveriam existir em todos os municípios, para que as penalidades previstas na lei possam ser aplicadas a menores infratores. Porém, não é o que acontece. Os centros que já existem no país estão todos lotados. Hoje, na maior parte dos municípios do país, não há vagas em número suficiente para o cumprimento da medida socioeducativa de internação. E esse quadro tem gerado a impunidade e uma responsabilização inadequada dos adolescentes que cometem atos infracionais graves. Então, a esperança do Ministério Público aqui em Sorriso é que essa ação judicial que nós ajuizamos e que tramita na 2ª Vara seja julgada procedente, para que o Estado seja instado judicialmente a construir o centro socioeducativo e a disponibilizar as vagas para que esses adolescentes que cometem atos infracionais com violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou que têm reiterado na prática de atos infracionais de natureza grave, ou que têm descumprido medidas socioeducativas aplicadas em data anterior, para que eles possam, de fato, ser responsabilizados de forma adequada com a aplicação da medida socioeducativa de internação. Agora, é necessário frisar, Larissa, que na visão do Ministério Público, não basta viabilizar a existência de vagas em centro socioeducativo, é necessário trabalho preventivo. Para isso, nós temos hoje no Ministério Público 8 projetos sociais em andamento. Nós somos a Promotoria de Justiça com o maior número de projetos sociais do Estado.